8h41, no ar conversa de redação desta quarta-feira, 10 de agosto de 2022, uma quarta-feira complicada no trânsito, principalmente para quem pega o anel rodoviário, um acidente grave na madrugada, que ainda está complicando muito aquela região do anel rodoviário. É lógico, qualquer informação que for chegando para a gente, os nossos repórteres, você vai ficar sabendo. Enquanto isso, a gente vai debater aqui os principais assuntos do dia com Edilene Lopes, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann e Malco Camargos. Eduardo, eu começo com você, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para hoje uma sessão administrativa que vai discutir se a Corte encaminha ao Congresso uma proposta que aumenta em 18% a remuneração da magistratura. Ponto. O problema é que quando aumenta lá em cima, vem em cascata e aí o rombo é grande. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Toda vez que esse assunto sai no Conversa, eu tomo muita porrada depois. Eu contrario muitos ouvintes. Porque eu não acho muito um salário de 40 mil para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eduardo, você está louco? O salário mínimo no Brasil é 1.212. Eu sei, mas eu não acho muito, porque eu acho que quem está na mais alta corte desse país tem que ter boa condição de vida, absoluta autonomia, condições de sobrevivência, de criar bem a família, para poder ter também a tranquilidade da hora da decisão. Eu acho até que esse devia ser o salário de um juiz, sabe? Um juiz, vou dar um nome, como Wagner Cavalieri, que é da várias execuções criminais aqui de Contagem, que eu conheço e que não é de rolo. Ele ganharia 40 mil reais por mês, um líquido aí de 25, 27 mil reais, que eu acho que é um bom salário para um bom juiz. Nada que é explícito me incomoda. 41 mil reais de salário não me incomoda. O que me incomoda é o que está por trás do pano. Chamados penduricários. Ou é penduricários, ou é congresso, ou é palestra paga. E aí começa a me horrorizar. Sem falar que de vez em quando sai uma lista do tribunal daqui, do Mato Grosso, sei onde, que determinado juiz recebeu num mês 700 mil reais. O que foi isso? Não, é porque tem férias. Porque tem férias primo. É porque tem isso, tem aquilo outro. Então, a minha opinião é essa. Um juiz tem que ser bem pago para que a gente confie nele ainda mais. Mas tem que ser às claras. Ô, Ricardo, 46 mil reais. É pouco, é muito, é um valor razoável? Como é que você vê essa situação? Bom dia para você. Bom dia, amigos. Acho que depende de vários aspectos. Eu não discordo completamente do Eduardo, não, mas é como ele mesmo lembrou, o salário mínimo que foi aprovado para o ano que vem, de R$ 1.294. 40% dos brasileiros vivem com um salário mínimo ou menos, né? Os caras querem 18% de aumento, beleza, vão ganhar, entre aspas, né, só 46 mil, mas, poxa, carro, comida, roupa lavada, lagosta, vinho, Viagra, prótese peniana, assim, a coisa fica mole lá em Brasília, né? E aí a gente aqui tem que pagar. E a nossa vida é cada vez mais dura. Pois é, cara. Olha, o custo anual, acho que o problema também tem o seguinte, o custo anual do STF é de mais de 700 milhões de reais. Aí eu quero falar depois dele. Então, assim, às vezes eu fico pensando, né? Eu olho para Brasília, olho para os palácios, para os carros. Eu fico pensando um dia que eles vão fazer com a gente, igual fizeram lá na Revolução Francesa, e mandar os 30 milhões de famintos comerem brioche, sabe? O problema não é o salário de 46 mil. A última vez que eu vi o STF, acredito, tinha 32 jornalistas, 20 e tantos garçons, 30 e tantos assessoristas. O problema é o custo final. Oi, Edilene Lopes, como é que você vê essa situação? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, mais uma vez. Bom dia a todos. Eu estou em certo ponto com o Ricardo e com o Eduardo, porque eu acho que 42 mil não é um salário tão alto para uma função tão importante, mas é um salário altíssimo se comparado ao salário mínimo brasileiro. E é isso que a gente tem que observar na minha avaliação. É um reajuste de 18%. É hora de reajuste, Júnior? A situação financeira do Brasil está boa para dar reajuste para quem aguenta se sustentar e leva uma vida relativamente confortável, muito confortável em relação ao restante dos brasileiros. Eu acho que esse é um ponto também que deve ser observado. E você tocou no efeito cascata, porque, na verdade, o salário do judiciário define o teto do salário do servidor público no Brasil. Ou seja, aumenta e aumenta para todo mundo. Todo mundo que recebe o teto vai receber esse valor. E isso é muito dinheiro para os cofres públicos. Nós vamos esperar agora a avaliação do Legislativo, a informação de bastidores aqui em Brasília.
é que hoje deve ter maioria no Pleno do Supremo Tribunal Federal para aprovar esse aumento. Foi uma proposta apresentada por entidades de classes, associações de juízes, mas no fim das contas, é claro que todos devem concordar com isso. A informação de bastidores é que vão. E quando chegar no Legislativo, Júnior, eu duvido que alguém vai votar contra. Você já observou em alguma casa legislativa alguém votar contra Judiciário e Ministério Público Federal? Vou dizer aqui algo sem dizer. Quem tem medo. Então, o Legislativo não briga com o Judiciário e não briga com o Ministério Público. Isso daí vai passar. E ainda nesse assunto do Judiciário, só para a gente ir rapidamente aqui, porque eu falei na coluna e não toquei nesse ponto, agora o TRF6 já está definindo os seus nomes. Dos 18 juízes, desembargadores que vão ocupar o TRF6, que vai ser instalado dia 19 em Belo Horizonte, 8 foram escolhidos por antiguidade. Outros 10 vão ser escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro depois de uma lista que foi afunilada ontem pelo STJ. Adivinha? De 6 nomes aí de Belo Horizonte indicados pela OAB, 2 dos nomes que estão nessa lista são de filhos de desembargadores. Luciana Nepomuceno é filha do desembargador José Nepomuceno Filho e Flávio Bozon é filho de Luiz Carlos Bozon Gamboge. Então, o Judiciário tem essa conformação. Em que influência também conta, Júnior? Ô, Malco Camargos, voltando ao salário da turma aí, como é que você vê essa situação? Deve ser enviado mesmo lá pro Congresso esse plano aí de aumento, um aumento de 18%. Qual que é a sua leitura em cima disso tudo? Bom dia. Bom dia a todos. Eu fecho com o meu amigo Eduardo Costa. A grande questão não é o salário. O salário está às claras, basta uma consulta ao portal da transparência para verificar quanto ganha cada servidor. O problema está nos ganhos indiretos. São nos auxílios educação, saúde, moradia, auxílio odontológico, diversos auxílios que tem que acabam levando os salários a outros patamares e sem nenhum controle da sociedade. Esses auxílios também estão, quando o servidor público vai para um conselho, por exemplo, também tem uma possibilidade de ter ganhos indiretos sem que o cidadão fique sabendo, sem que haja o sentido republicano do que é a distribuição de salários, no quais todos têm acesso e conhecimento do que acontece na administração pública. É bom lembrar também do efeito cascata. O STF, um dos principais cargos da República, tem um salário de mais de 40 mil, não é algo impensável. Agora isso, quando jogado para todas as outras esferas, e quando a gente pensa nas cidades menores, que também estão constrangidas por esses valores, e eles se aplicam então às vezes salários astronômicos para um vereador, para uma Câmara de Vereadores, para um procurador de uma Câmara Municipal, isso acaba assustando muita gente e impactando os cofres públicos. E é sempre bom lembrar, quando impacta os cofres públicos, significa que nós temos menos políticas públicas, menos dinheiro gasto com saúde, educação, segurança, transporte, etc.